Olá, amigos. Espero que seus estudos dentro dos mistérios estejam caminhando bem. Eu queria hoje falar uma questão que merece muita reflexão. Qual a diferença que há entre um ser, quando morre, um corpo ser enterrado e um corpo ser cremado? O que acontece? Qual o efeito, qual o resultado que dá isto entre ser cremado ou não e ser enterrado e devorado pelos vermes? Bom, para o ocultismo, existe muito significado. Por isso que alguns países, como a Índia, por exemplo, com seus rituais e costumes antiguíssimos, né, queimam seus mortos. Os índios de muitas tribos queimam, não do Brasil, mas principalmente de outros países, queimam seus mortos. Outros povos, em outras épocas, incineravam seus mortos. Qual a diferença? O que acontece com isso? Quando você queima um corpo, a alma se liberta mais rápido, a alma fica no corpo mais tempo, o espírito se liberta mais rápido. O que acontece? Você vai entender também por que o simbolismo do Jesus, por que não queimaram Jesus quando morreu? Por que enterraram? Qual o simbolismo que há nisso, por trás disso? A delícia do conhecimento filosófico ocultista é exatamente compreender esses mistérios. Compreendendo esses mistérios, vai abrindo um livro invisível, sabe, na sua frente, dentro do seu ser. Então, veja bem. Então, vamos lá. Vamos pegar uma pessoa que morreu. E aí ela é enterrada. Essa pessoa, ao ser enterrada, é interessante que existem comprovações que o cabelo continua crescendo, as unhas continuam crescendo. Ou seja, o processo orgânico continua naquilo que é possível. Porque é a alma que rege o corpo, a matéria. Separem bem, para quem está iniciando agora no ocultismo, separem bem a questão alma da questão espírito. Os dois existem dentro do corpo, então tem que haver uma compreensão, né, com profundidade nisso. A alma continua trabalhando. Se as unhas crescem, o cabelo cresce, a alma continua executando o papel dela. O papel da alma é manter e fazer funcionar e desenvolver a vida no ser, a natureza. Porque a alma é senhora da natureza. A alma, tanto nos seres humanos quanto nos vegetais, por isso a influência da lua nos vegetais e nos animais, tanto no ser humano quanto nos animais e nos vegetais, a alma executa seu papel. O que é exatamente a alma? Como é que é esse papel? É como se fosse uma inteligência para cuidar dos organismos materializados, organismos vivos, da natureza. Isso é alma. Então, a pessoa morreu, continua, o cérebro não está mais funcionando, não há mais funções cerebrais, essa pessoa foi enterrada, então a alma continua trabalhando naquilo que é possível, que é nas unhas, nos cabelos, eles continuam crescendo. Muito bem. No simbolismo, alma é chamada de verme, sepultura, verme. A alma que está na matéria. Existe uma outra alma, para você entender, que é a alma da inteligência. A alma da inteligência é como se fosse um vapor que sobe. É uma alma chamada, na profundidade da letra viva, da linguagem espiritual, é chamada de alma vivente. E a alma verme é a alma do corpo. A alma vivente é aquela que vai sair em forma de inteligência, é o vapor que sobe da terra, conforme está lá em Gênesis 2, versículo 7, conforme está escrito que a alma o espírito é um vapor, quer dizer, é uma alma vivente, que está escrito em Tiago, quem gosta de leituras bíblicas, está escrito em Tiago 4, 14,
Então, no Salmo 22:6 diz assim: mas eu sou verme. O que quer dizer isso, eu sou verme? Ele está dizendo que ele está alma encarnada, e não homem. Que é o homem? É o espírito vivente. Ele está dando a condição dele em Salmo 22:6. Leia porque ajuda você a compreender. Ora, então vamos lá. Aí o que acontece? A alma continua presa no corpo. Quem foi enterrado, a alma continua presa no corpo por mais algum tempo. Ela, a partir da hora que passa a morte, passa a executar sua função, o cérebro, a inteligência se liberta. Mas a alma continua ainda junto a esse corpo até ele se desfazer totalmente e não ter mais nenhuma função orgânica possível de ser realizada. Já quando a pessoa é cremada, a alma é liberta imediatamente, porque não há mais corpo para ela continuar apegada. Então, os povos que queimavam seus mortos agiam de uma maneira certa, por quê? Porque já libertavam a alma e o espírito. É certo isso. Para quê? Para que a alma não fique ainda atraindo, sabe, as energias do espírito que estava ligado a ela. Então, ela liberta totalmente, quando ela é cremada, ela liberta totalmente a si próprio e dá vida livre ao espírito que estava convivendo no corpo, na matéria junto com ela. Então, eu sou corpo e eu sou matéria, corpo, alma e sou espírito, consciência e inteligência. A partir desse entendimento, você começa a compreender melhor a função cremar ou não cremar. Por que cremar e por que não cremar? Aí tem pessoas que ainda desconhecem e falam assim, mas a gente fica sofrendo junto, quando está enterrado, aquele que não quis morrer, aquele que quis viver mais tempo, aquele que pretendia ficar mais tempo na Terra. Sim, a alma dele sofre, porque ele tem dificuldade de se libertar da natureza. Então a alma dele está em conflito com a morte, porque existe a pulsão da vida e a pulsão da morte. Falando em psicanálise, né, na linguagem psicanalítica. Essa pulsão da morte, ela é um destruidor dentro do ser. De onde ela vem, essa pulsão da morte? A pulsão da morte vem do espírito que quer se libertar. E a pulsão da vida, da natureza, estou falando especificamente da natureza, é a alma que quer se manter na natureza. Separem essas coisas porque são tremendamente importantes para o entendimento do ocultismo alquímico, filosófico, mais profundo. Bom, então nós sabemos, entendemos essa questão. Então, se eu for cremado, morri, fui cremado, imediatamente minha alma está livre, ela não tem mais o que ficar apegada nessa matéria. Ela poderá transmigrar, esta alma poderá transmigrar para uma outra vida. A alma, a energia da alma. Não estou falando do espírito, estou falando da alma. Ela poderá transmigrar para uma outra matéria. E assim sucessivamente. O espírito, a consciência, também transmigra como alma vivente. Este espírito que transmigra como alma vivente, ele vai assimilando os conhecimentos que adquire durante as passagens, durante as vidas, pelas passagens durante as vidas que ele viveu junto com a alma em algum corpo. E na alma vivente, na memória dessa alma vivente que faz parte do espírito, estão gravadas todas as experiências, por isso que nascem pessoas com mais desenvolvimento do que outras. Porque as pessoas que nascem com menos desenvolvimento do que outras são pessoas que viveram, o seu espírito viveu vidas onde não houve desenvolvimento. Onde ficou como um carro atolado, patinando, sabe? No mesmo lugar, não se desenvolveu, não adquiriu conhecimento, não adquiriu cultura, não desenvolveu o seu intelecto
sua capacidade de raciocínio. Então, esses seres, quando esse espírito renasce, é um espírito mais atrasado. A matéria, idem, porque ela é regida pela alma da morte, ou seja, a alma verme. A alma, eu vou deixar bem destacado, a alma sepultura. É isto aí. Então, o que aconteceu no simbolismo do Jesus? Por que existe aquele simbolismo? Porque a alma sepultura dele ficou. E o espírito, com a alma vivente, é o símbolo do que ressuscitou. Por isso era a iluminação, luz e tal, conforme relata aí na ressurreição de Jesus nos livros bíblicos aí do Novo Testamento. Mas é tudo simbolismo. É para você entender a profundidade do ocultismo. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido esta postagem e se aprofundem na questão. Não esqueça, compartilhe. Dá um like, compartilhe e veja se você não está compartilhando de modo privado. Compartilhe de modo público, ok? Um abraço.